Dia! Bem-vindos ao nosso quarto encontro do livro O que Aconteceu com Você, da Oprah e do Dr. Perry, Bruce Perry. Tá sendo uma delícia estudar esse livro com vocês, gente. É um livro muito profundo e pesado, mas ele é trazido em formas de histórias, relatos da Oprah, dos pacientes do Dr. Perry, e a gente vai analisando o cérebro e como que o cérebro é traumatizado, como nós somos frutos da nossa educação, dos nossos traumas, né, das coisas que aconteceram com a gente e nós somos hoje fruto disso. É um livro tão legal, pra vocês terem uma ideia, ó, ele conta relatos e traz explicações científicas, tipo assim... Ai, meu Deus, quase que eu derrubo um copo de água aqui. Tipo assim, ó... Então a gente tá estudando juntos, toda quarta, às 10 da manhã, e esse é o quarto encontro. Vamos chegando, bom dia Flávia. Pessoal, vocês que estiverem assistindo depois aí pelo YouTube, quiserem passar um pouquinho esse... Obrigada, Jaque. Quiserem passar um pouquinho esse comecinho aqui que eu tô dando um oi pro pessoal. Eu acho muito gostoso receber a galera que se esforça pra estar aqui ao vivo. Eu sei que muitos de vocês também gostariam de estar ao vivo e não conseguem, tá tudo bem. Vamos no gravado mesmo, né? Assistam depois, mas acompanhem que esse livro é demais. Ó, já fixei aqui o comentário. Oi, Isa! Que delícia, bom dia! Que legal, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho então sobre como é esse nosso passado. Oi, Jéssica, seja bem-vinda. Tem bastante gente que está conseguindo vir toda quarta. Muito legal. Nosso maior foco aqui é a gente conseguir, nesse nosso perfil, né? Nesse perfil aqui, o Oceano Andrade Oficial, é a gente olhar realmente para o que pode nos apoiar no nosso maternar, no nosso paternar, na nossa parentalidade, né? Olhando para isso, como que as coisas acontecem, como que impactam o cérebro das pessoas, como que nós fomos impactados. O que os nossos desafios hoje diante dos nossos filhos dizem sobre nós, né? Não é, todo mundo tem as mesmas dificuldades. Quando, Isa, não tenho ainda, você acredita? Eu pensei nisso hoje. Eu falei, meu Deus, cadê a minha xícara da saúde mental materna, né? Do Mário Furtacor pra usar? Não tenho, eu tô com essa aqui, ó, das crianças, que a gente ganhou, que ela é xícara mágica, né? Mas eu já vou providenciar a minha, não se preocupe. Oi, Tuane, seguidora nova, seja bem-vinda. Gente, a minha equipe vai me matar, que eu fico interrompendo as minhas falas aqui pra dar oi pra galera. Não briguem comigo! Então vamos lá, vamos retomar então. Pra quem tá chegando agora então, primeira vez por aqui, seguidora nova, talvez pessoas que nem sejam seguidoras ou seguidores que estão chegando, eu sou Sônia Andrade, eu sou educadora parental. Eu, junto com o Dinho, meu marido também é educador parental, e nós damos apoio a famílias que querem agir com mais paciência e prevenir traumas em seus filhos a partir desses conhecimentos científicos que hoje chegam pra gente com muita força, com muita qualidade sobre o desenvolvimento infantil. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que hoje as nossas dificuldades em lidar com os nossos filhos, em lidar com tudo na vida, tem exatamente a ver com essas mesmas coisas que aconteceram com a gente lá atrás, tá? E quarta-feira, então, às 10 da manhã, a gente faz esse grupo de estudos. Tô me recuperando aqui de um resfriado. Então, quarta-feira às 10 a gente faz esse grupo de estudo. A gente já estudou um livro inteirinho, que é Por que o Amor é Importante, como o afeto molda o cérebro do seu bebê. Se você não leu esse livro, vá lá no YouTube, no meu YouTube, a Sônia Andrade Oficial, acompanhe os estudos. Foram mais de 37 encontros, mas a gente vai lendo juntos e comentando. É um livro fenomenal. Tá tudo lá, estudadinho. E agora a gente tá começando esse aqui, que é da Oprah e do Dr. Bruce Perry, que é O que Aconteceu com Você. Uma visão sobre trauma, resiliência e cura. Como entender seu passado pode abrir caminhos para o seu futuro. Tá bom? Se você quer seguir com a gente, né? Vamos juntos, que tem muita coisa boa aqui nesse perfil para te apoiar nesse processo de agir cada vez com mais paciência, com mais respeito e conseguirmos, né? Respeito não só com a criança, mas com a gente também, com todos em volta, e conseguirmos prevenir traumas dos nossos filhos. Ai, Tuane, que bom, então você vai acompanhar aqui com a gente agora. Ó a minha xicrinha nova, que é
que a Isa falou. Ela é uma xícara mágica, ó. A gente põe café e ela aparece a imagem. As crianças amam. Vamos lá. Nós paramos na página 37 dessa edição, que eu acho que é a única. Acho que é a única. Esse é o quarto encontro, tá? Todos os encontros estão salvos aqui no meu feed. Vocês procuram lá, vocês acham, ou lá no meu YouTube, tá bom? Eu sou Andrade Oficial. Então vamos lá. Quando um novo relacionamento entra em cena, ele tá falando aqui, eu vou dar um resuminho do anterior. Ele tá falando aqui, a gente parou no meio de uma conversa dele com a Oprah, onde ele tá falando sobre os impactos de uma separação de um casal quando entra uma nova pessoa em cena, tá? Ele tá falando... O que acontece nesse livro? Ele fala várias situações e vários relatos que impactam de uma forma gigantesca a nossa formação enquanto indivíduos, que acontece na nossa infância. Por quê? Ele já explicou aqui. Na nossa infância, nós estamos formando o nosso cérebro, nós estamos criando as crenças mais profundas, mais impactantes, porque é muito neurônio por segundo. Muito, mas muito, muito, muito mais do que quando a gente é adulto. Então, quando as coisas acontecem com a gente quando a gente é criança, o impacto é muito maior do que quando a gente é adulto. Diferente do que a maioria das pessoas imaginam. Ah, ele é criança, ele nem vai lembrar disso no futuro. Não vai ficar na parte consciente da memória, mas vai ficar registrado como parte que forma a pessoa, que é a parte inconsciente, tá? Quando um novo relacionamento entra em cena, acontecem duas coisas. Em primeiro lugar, a criança, e isso vale até para bebês, começa a se perguntar: quem é esta pessoa? O que está acontecendo? Em segundo lugar, ela sente que a atenção dos pais... afasta... Quem é essa pessoa? O que está acontecendo? Em segundo lugar, ela sente que a atenção dos pais se afasta dela e é dirigida a outra pessoa. Nós estamos falando aqui de um novo relacionamento numa separação, por exemplo, né? De casal. Que tem filhos e que passam a ter um novo relacionamento. Imagina que não passa na cabeça da criança quando chega um irmão. A gente nem tá falando sobre isso aqui ainda. Já dá para perceber o quanto isso é desestabilizador, mesmo que não haja um clima hostil, agressivo ou abusivo. Olha que interessante, gente. Chegou uma pessoa nova na família. Mesmo que não seja um clima hostil, estressante, agressivo ou abusivo, já é impactante para a criança, porque ela percebe que tem uma pessoa diferente ali, mesmo o bebezinho, quem que é essa pessoa, o que tá fazendo aqui, e ela ainda percebe que a atenção dos pais, a conexão dos pais diminui, porque foca também nessa outra pessoa. Oprah fala para ele. Ou seja, mesmo quando os relacionamentos são relativamente saudáveis, há um impacto. Aí o Dr. Perry, que é o neurocientista que está conversando com ela, afirma: sim, mesmo que a pessoa que esteja entrando na vida da criança seja agradável, gentil e respeitosa, demora muito até ela entender a mudança e voltar a seu estado de calma e equilíbrio. Vamos fazer um paralelo para adaptação escolar, gente? Nossa, mas já faz uma semana que ele tá indo lá, a professora é super querida, super agradável, com 30 crianças junto, super legal, nossa, já tá adaptada. Calma, não é assim. Demora um tempo, muito tempo, ele diz aqui, até entender essa mudança. Opa, é uma outra figura de referência. Deixa eu ver se eu tô seguro mesmo, deixa eu ver o que aconteceu aqui. E entrar em um estado novamente neurológico de calma e equilíbrio. É tudo bioquímico, tá? Não é frescura, não é só psicológico, não é assim. Vamos olhar com bastante seriedade para tudo isso. Como falaremos mais adiante, qualquer novidade ativará nossos sistemas de resposta ao estresse. Qualquer novidade. Nossa resposta padrão à novidade é: do que se trata isso? E até que se algo se mostre seguro e positivo, será classificado como uma ameaça em potencial. Para a maioria das pessoas, o desconhecido é uma das principais causas da sensação de ansiedade e de opressão. Eu ouvi uma vez de um psicanalista, até esqueci o nome dele agora, que dizia assim, que no primeiro ano da criança, os pais não deviam nem cortar o cabelo, nem pintar o cabelo, nem pintar a unha, nem mudar o berço de lugar, nem mudar o quadro, nem nada. Olha que interessante. Para que esse processo de construção basal desses sinapses
sobre o mundo ser seguro, sobre o mundo ser bom, sobre o mundo ser tranquilo, sobre eu poder me desenvolver tranquilamente, sobre eu tô bem, nunca ser abalado. Porque a partir do momento que tem uma novidade, isso se abala um pouco e isso, de certa forma, impacta esse processo inicial de construção cerebral. Olha que interessante, gente, coisinha simples. Imagina chegar uma pessoa nova, um irmãozinho, e eu não tô dizendo que não pode, estou dizendo pra gente reconhecer os impactos. Validar os impactos que a gente causa nas crianças, tá? Entender que nada é frescura, nada é... ele tá com ciúmes, meu Deus, ele tem que entender. Não, ele não tem que entender, é bioquímico. Ele não escolhe sentir isso, sentir aquilo, sentir ciúme, sentir medo, etc. Sentir inseguro, ele não escolhe, é bioquímico, tá? Então, olha que interessante estar falando. Qualquer novidade, qualquer... Meu Deus, meu filho ainda chora pra ir pra escola. Calma, ele não está adaptado. Ou alguma coisa está acontecendo. Lembre-se, todo comportamento é comunicação, tá? E toda vez a gente tá aqui só ouvindo sobre isso. Reforçando. E eu quero muito que a gente vá fazendo esse trabalho, gente. Escuta aqui, leva pro teu dia a dia. Escuta aqui, leva pro teu dia a dia. O que isso diz sobre a sua dificuldade com o seu filho, sobre a sua dificuldade com o mundo, sobre a dificuldade do seu filho, tá? A gente não precisa ter exatamente a mesma situação para entender o que ele tá trazendo e trazer pra nossa realidade. Por isso que eu vou fazendo esses paralelos aqui, adaptação escolar, mudança do ambiente, né, chegada de um irmãozinho. A gente não tá falando sobre isso, mas ele tá falando de uma forma geral sobre as novidades, sobre os impactos e assim por diante. Claro, a situação piora se há conflito no relacionamento. Digamos que o novo namorado da mãe grite com o filho pequeno dela. Essa experiência é processada e armazenada no córtex de crianças de mais de 3 anos como uma memória narrativa. Quem, o que, quando e onde. Na segunda-feira, o namorado da mamãe entrou em casa e gritou comigo. Isso, a partir de 3 anos é narrativo. Eu consigo entender. A partir dos 3, não quer dizer que com 3 já é, entendeu? Ele já consegue ter uma ideia de que, aconteceu isso, assim, foi o namorado da mamãe que gritou comigo. Mas ela também se fixa mais profundamente no cérebro. Quando o namorado estava gritando, a resposta do menino ao estresse foi ativada. Os sistemas regulatórios principais, governados pelas regiões inferiores do cérebro, que a gente viu aqui nesse triângulo... Aqui que vem o pensamento. O namorado da mamãe gritou comigo na segunda-feira quando ele entrou em casa. Todas as partes aqui embaixo, sistema límbico, diencéfalo e o tronco cerebral, que são as partes inferiores do cérebro que não raciocinam, o raciocínio está no córtex. O que acontece, gente? Cadê? Perdi. Aqui. Os sistemas regulatórios principais, governados pelas regiões inferiores do cérebro, aceleraram seu coração, aumentaram seu tônus muscular e enviaram sinais ao corpo para se preparar para lutar ou fugir. O medo desliga o raciocínio e amplia a sensação, e o menino estava com medo. E enquanto o cérebro dele tentava compreender a experiência, também estava criando uma memória de trauma. Exatamente isso que acontece com todo o organismo do seu filho quando o amiguinho tira o brinquedo dele. Ou quando você deixa ele na escolinha com alguém que ele ainda não tem vínculo e intimidade emocional e segurança emocional. É exatamente tudo isso que acontece. Não é na parte racional. Até que a parte racional seja ativada, tudo isso já aconteceu na parte inferior. E ele vai registrando memórias de trauma. O que é memória de trauma, gente? Feridas que vão ficando abertas porque ninguém me ajudou a lidar com aquilo depois. Ninguém me ajudou a olhar, entender, raciocinar, acolher aquele sentimento. Como que eu lido com esse medo? Como que eu lido com essa angústia? Como que eu entendo o que ela queria me dizer? E reconheço que, ok, você me disse isso, mas não é bem assim. Você me disse que era perigoso aqui, mas não é tão perigoso assim. Mas que bom que você tá me dizendo que é perigoso para eu tomar cuidado de vez em quando. Para eu poder sempre relacionar o que você tá me dizendo com o que pode estar acontecendo comigo. É uma comunicação inconsciente, mas é importante a gente ensinar nossos filhos a fazerem, assim como é importante a gente aprender a fazer essa comunicação com a gente mesmo, que é a inteligência emocional, que a gente tanto quer, ter, tá? Uma coisa bem importante do que ele trouxe aqui, gente, acontece uma situação,
a gente entende o que aconteceu, entre aspas. Até a gente entender o que aconteceu, se a gente não tem relatividade, ou seja, a gente não tem experiências de vida suficiente para relativizar e entender, nossa, isso não foi nada. Perdendo um jogo de futebol, meu Deus, não é nada perto dos problemas do mundo. Para uma criança que não tem problema nenhum, perdendo um jogo é tudo. É a principal dor que ela já sentiu na vida. Entende? Porque não tem mais contextos para você comparar, relativizar, abstrair, não tem. Eles não têm nem essa parte do cérebro pronta para poder fazer tudo isso, tá? Então é importante a gente ir percebendo tudo isso para saber como lidar e acolher com as coisas que vêm das crianças. E não puni-las por fazer algo que não é culpa delas. Não cobrar delas o que elas não podem entregar pra gente, porque tudo isso que a gente faz ativa essas memórias celulares, ativa esses sistemas regulatórios do nosso organismo e cria crenças sobre não demonstra sua emoção, não conta com essa pessoa, cuidado com os adultos, não sei o quê, cuidado quando você vai colocar sua opinião, cuidado com a sua vontade, suas vontades não devem ser colocadas. Tudo isso são esses traumas. E esses traumas agem em várias regiões do cérebro, não só na região do córtex, onde a gente consegue acessar pensando, falando. Por isso que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a gente tem um trauma, tem uma situação que a gente quer tratar, e a gente faz anos e anos e anos de terapia, e fala, e fala, e fala, e conversa, e analisa, e fala, e não cura aquela situação. Porque não é só em uma área do cérebro que aquilo está registrado. A gente tem que acessar essa área pensando, falando, raciocinando, mas as outras áreas a gente acessa como? Não vai ser na fala. Existem áreas pré-fala, que são essas áreas de baixo. A fala está aqui em cima, que já foram impactadas. Entende? Então, os traumas, quem nós somos hoje, é um conjunto de todos esses registros, não só das nossas crenças conscientes, mas principalmente das inconscientes. Tá fazendo sentido pra vocês o que ele tá explicando aqui? E o que eu tô tentando trazer em outras palavras mais simples? Mais tarde, quando esse menino for exposto a um gatilho que lembre a seu cérebro aquela experiência, sua frequência cardíaca aumentará, sua postura corporal mudará e o coquetel de hormônios em seu corpo será outro. O ponto é que os sistemas centrais regulatórios do nosso corpo podem ser alterados por experiências traumáticas. Uma criança exposta a um estresse imprevisível ou extremo se tornará o que chamamos de desregulada. Uma criança exposta a um estresse imprevisível ou extremo se tornará ao que chamamos de desregulada. O que é um estresse imprevisível ou extremo? Vocês acham que uma criança apanhar da mãe e do pai é um estresse imprevisível ou extremo? Você acha que uma criança que só quer se sentir amada, que só quer se sentir vista, que só quer se sentir segura, que tem o seu cérebro gritando por segurança, fique com seus pais, tem eles por perto, colo, 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 bebezinho, gente, bebezinho. Colo, 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 é o colo que traz a segurança, nós somos mamíferos de colo. O cérebro inconsciente, que ainda não tem a parte consciente do córtex, que tá lá, você nasceu com toda essa parte inconsciente, tá chorando no berço, na cama, onde for, porque ele precisa de você, precisa de você. E a gente não vai. Vocês acham que isso é um estresse intenso? Para um bebezinho que não consegue contextualizar. Por quê? Porque não tem contexto, não tem novas experiências de vida. O maior medo e perigo que ele pode ter da vida é ficar longe da mãe. Para esse bebê que acabou de nascer, que tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses de vida, que não consegue ainda olhar pro contexto, entender que tá tudo bem, que não sei o quê. Sim, é muito intenso esse estresse. E isso vai fazendo com que a criança vai se tornando desregulada. O que é desregulada? Todos esses sistemas ficam desregulados. Eles às vezes são ativados ao mínimo sinal, ele já ativa o extremo. Ai, meu filho é super explosivo, eu não sei o que acontece, qualquer coisinha. Nossa, ele fica nervoso, ele fica... Não sei o que aconteceu. Desde lá da gestação, do parto, do útero, tudo isso, gente, são situações extremas que a gente expõe aos nossos filhos. Sem saber, porque a gente não tinha esses conhecimentos que agora a ciência nos explica. Então não é, ai meu Deus, eu fiz tudo errado, minha culpa. Não. Meu Deus, eu não sabia disso. Como eu faço com isso a partir de agora?
Como que eu acolho essa criança, que hoje é resultado de muito do que eu fiz? Como que eu me acolho, que eu sou resultado de tudo isso que fizeram comigo? O que aconteceu com você? Eu sou resultado do que aconteceu comigo. Como que eu acolho isso? E ajo daqui pra frente. Mas a partir do momento que a gente acolhe, gente, a gente para de se cobrar como se eu te fosse obrigada. Meu Deus, eu não consigo conversar com meu marido. Sério, eu começo a conversar com ele, já explodo. Meu Deus, eu sou muito burra, eu sou muito... Não, o que será que está registrado em você nessa conversa 2? O que será que está registrado em você nesse lugar de intimidade, de medo, de autodefesa, de explosão? Calma, acolha. Tudo é resultado do que aconteceu. A Isa escreveu aqui, ó, Isabela Zolani. Sim, acessar o corpo inteiro para curar traumas. Por isso eu gosto tanto de terapêuticas de poucas falas e mais sentir. Microfisioterapia, constelação sistêmica, dança terapêutica. Sim, Isa, tudo é uma coisa complementa a outra. Não existe uma terapia de cura de trauma, gente. Não existe. Porque não tem uma terapia que acesse todas as áreas do nosso organismo, do nosso corpo, do nosso cérebro. Não tem. Por isso que existem cada vez mais terapias alternativas e você vai encontrando qual que você se identifica, qual que você se encaixa. O Mindfulness. Gente, nós estamos aí com várias novidades chegando para as nossas mentorias de casais. Nós vamos começar a incrementar os nossos conteúdos, as nossas práticas, né? A gente tá aí cada vez mais buscando pessoas e parceiros que conseguem trazer, cada vez mais nos aproximando. A Isabela Zolani é uma que eu indico para Deus e o mundo com a dança terapêutica. Ela é especialista em dança circular, ela é especialista em puerpério, nesse apoio à mulher ao puerpério, com essas terapias alternativas. Então, a gente precisa de tudo isso, porque a gente precisa ter maneiras de acessar a vários lugares do nosso cérebro, do nosso corpo, para conseguir lidar com os nossos desafios. E é isso que ele tá falando aqui, explicando tintim por tintim de forma científica. Eu sou cabeção, gente. Eu sou uma que assim, não. Aonde tá escrito isso? Cadê? Quem me fala que isso é assim mesmo? E aí eu vou indo atrás, eu vou, né? Eslingar e dançar, dança terapêutica no puerpério. Isso aí, Isa. Quem estiver me assistindo depois, procura lá no Instagram, Isabela Zolani. Vamos lá. Ó, viver no ambiente... A Oprah tá falando agora. E viver num ambiente traumatizante faz com que a criança seja continuamente desregulada. O Dr. Perry. Sim. Por exemplo, se uma criança vivencia repetidos abusos verbais, ele não tá nem falando de físicos, hein? Ó, se a criança vivencia repetidos abusos verbais, emocionais ou físicos praticados pelo pai ou pela mãe, ou sofre abusos diretamente por parte de um companheiro ou companheira do pai ou da mãe, seu cérebro faz associações entre todos os atributos do abusador e a ameaça. Essas associações podem influenciar a maneira como a criança vivencia e interpreta relacionamentos ao crescer. E aí, gente, a gente não tem como saber como é que vai ser isso. Porque crianças são ótimas observadoras e péssimas intérpretes. A Jane Nelson já fala isso nos livros lá dela da disciplina positiva. As crianças, que eu acho que inclusive ela fala que quem fala isso é o Adam Sandler. Não, Adam Sandler é um ator, né? Esqueci o nome do psiquiatra que ela cita bastante lá na disciplina positiva. Adam Sandler é um ator, lembrei dele. De comédia, inclusive. Como é que é o nome dele? Bom, não vou lembrar. Se alguém tiver com o livro da disciplina positiva por aí e quiser trazer, são os 2 psiquiatras que ela sempre cita, que é com base neles que ela criou as ferramentas, esse olhar, né, esse contexto todo da disciplina positiva. Vamos lá. Então, o que ele fala aqui? Não tem como a gente saber, ele não falou isso aqui ainda, mas ele vai falar depois, mas não tem como a gente saber que tipo de interpretação a criança vai trazer e registrar como autodefesa, como trauma, né? São os traumas com T minúsculos que a gente fala. Não é assim, meu Deus, ele foi abusado sexualmente, criou um trauma daquela situação. Os pequenos traumas com T minúsculos, quem fala do T minúsculo é o Gabor Maté. Um cara incrível, ele tem um documentário chamado The Wisdom of Trauma. Acho que eu falei sobre ele aqui em todos os nossos encontros. Ele, pra mim, hoje é um dos meus mentores, assim, eu busco muito ele para entender muita coisa. Ele é um dos maiores estudiosos hoje sobre o trauma. E não vou começar a falar o que ele fala, que senão eu vou ficar falando só dele. Mas
Ele fala sobre os traumas de T minúsculo, porque as pessoas eles se focam tanto nos eventos traumáticos que esquecem que existem os traumas de T minúsculo que nos moldam quem nós somos, nas nossas crenças, como que a gente reage ao mundo, como que a gente lida com as coisas, né? Então, o fato da gente ter muita dificuldade de conversar com o nosso parceiro e nossa parceira, por exemplo, pode vir de traumas com T minúsculos que a gente vivenciou desde a nossa infância. De, às vezes, não ter diálogo saudável, sempre um diálogo com outra pessoa mais íntima, ser muito ruim com os nossos pais, né, com os nossos irmãos, ou ver os nossos pais nunca terem dialogado, ou ver os nossos pais dialogando com rispidez. Tudo isso vai criando esses sistemas todos sobre a nossa reação automática às coisas que acontecem, por exemplo, não conseguir conversar com o nosso parceiro, já ficar com a mão suando, sentir gelado. Tudo isso é nosso corpo reagindo a algo que ficou ali registradinho. São esses pequenos traumas que são quem nós somos hoje. E aí ele diz aqui que se você sofre coisas, abusos verbais, emocionais, do seu pai, da sua mãe, pode ser que você registre coisas pontuais, por exemplo, sua mãe tinha cabelo vermelho. E aí pode ser que toda vez que você encontra alguém que tem cabelo vermelho, você se sente meio... não sabe por quê. Entendeu? Ou pode ser que, por exemplo, de alguma forma, você registrou que todas as figuras de autoridade são perigosas. E aí você não consegue conversar com pessoas mais velhas, de cabelo branco, por exemplo. Ou que tenham cargos na empresa. E assim vai. Então, a gente não tem como saber exatamente que tipo de registro o nosso corpo vai fazer. Mas faz registros traumáticos. Que é como a gente reage ao mundo inconscientemente. Nosso corpo todo reage àquilo. A Isa perguntou se é o Jonah Hill que fez o documentário Método Stutz, desse que eu estava falando. Não, é o Gabor Maté, que fez o documentário The Wisdom of Trauma mesmo. E o da Isabelle Zolani, o da Jane Nelson, os dois psiquiatras que são a base de estudo dela para disciplina positiva. Que agora eu esqueci, eu cito tanto eles no nosso audiocurso, esses psiquiatras, na nossa mentoria também. Agora eu esqueci o nome deles. Vamos lá. É isso que forma o que você chama de catálogo pessoal ou livro de códigos, que define as lentes pelas quais compreendemos o mundo. A Oprah está concluindo o que ele disse, né, a Oprah? Ele fala, isso mesmo, com certeza. Essas associações do começo da vida são imensamente poderosas e abrangentes. Ele vai contar um exemplo aqui super legal de uma coisa pontualíssima, gente, que talvez vocês não se identifiquem muito devido à sua pontualidade, assim, especificidade, mas ampliem a visão na hora de ouvir essa história. Certa vez eu trabalhava como médico em um abrigo, onde havia cerca de 100 meninos entre 7 e 17 anos. Todas essas crianças estavam sob tutela do Estado após terem sido retiradas de suas famílias por causa de abuso ou negligência. Depois de enfrentarem dificuldades em famílias de acolhimento, esses meninos haviam sido colocados naquele abrigo, onde participavam de um programa e frequentavam uma escola. Havia um menino de 14 anos, chamado Samuel. Quando ele tinha 7 anos, o Child Protective Service, CPS, sigla em inglês para Serviço de Proteção à Infância, retirou-o de casa, juntamente com seus 4 irmãos mais novos. Todos tinham sido negligenciados. E Samuel é que cuidava dos irmãos e os protegia. Ele era o alvo da maioria das explosões mais violentas do pai alcoólatra. Quando as crianças foram resgatadas, os mais novos ficaram em outra casa de acolhimento. Sam ficou transtornado. Fugia todas as vezes para encontrá-los. Havia passado por 12 casas de acolhimento e por 12 escolas antes de chegar com 11 anos ao abrigo onde eu trabalhava. Ah lá, a criança fugia, o que as pessoas falavam? Meu Deus, esse menino é infernal, ele foge, tira ele daqui. Olha o perigo de nós adultos julgarmos o comportamento. Todo comportamento tem por trás uma comunicação, uma necessidade, gente. Adultos, paremos de julgar as crianças. Paremos de ser adultocêntricos. A nossa cultura é adultocêntrica. Essas crianças precisam ficar aqui quietinhas e obedecendo a gente. Por quê? Porque é mais fácil para nós. A gente não quer lidar com as necessidades delas. A gente quer cumprir os nossos protocolos, os nossos checklists. Isso dentro de casa também. Meu Deus, meu filho foge na hora de tomar banho. O que eu faço com ele? Entenda o que ele está comunicando.
Abra-se para ouvir a comunicação dele, para entender suas necessidades, para ampliar a sua consciência sobre o que está acontecendo no cérebro da criança. E pare de se preocupar só com o seu checklist de dar banho, jantar, fazer dormir, para você poder fazer todas as outras 1000 coisas que nós temos para fazer, infelizmente, né? Mas vai lá, ele fugiu de 12 escolas, 12 abrigos, até chegar ao abrigo que ele trabalhava. Uma das primeiras coisas que fizemos foi restabelecer sua ligação com os irmãos por meio de telefonemas semanais e visitas mensais. Saber que eles estavam seguros e eram amados o tranquilizou. Somente aí, o difícil trabalho de cura pôde realmente começar a acontecer. Nos 3 anos seguintes, Sam fez grandes progressos. Ele melhorou suas habilidades sociais, desenvolveu o autocontrole em situações de frustração ou decepção. Além disso, tornou-se mais esperançoso e focado no futuro. Embora o caos familiar tivesse atrasado sua vida escolar, estava se recuperando a ponto de ser transferido para uma nova turma na escola. O novo professor de Sam era dinâmico, bem-quisto, experiente e homem. Na primeira semana da nova turma, Sam teve grandes explosões. 2 delas dirigidas ao professor. Foram tão violentas que Sam teve que ser fisicamente contido. Na hora a gente pensa, claro, ele era espancado, violentado pelo pai que era alcoólatra, o pai também era homem, então é por isso que ele tá reagindo ao professor. Mas será que é só isso, gente? Será que ele não teve contato com nenhum outros homens e mesmo assim não reagiu? Será que não tem algo a mais aí? Vamos olhar pra isso com calma? Foi isso que esse cara fez. O que ele tá comunicando? O que essas explosões estão comunicando? Ah, ele é revoltado. Não. O que tá comunicando? 2 delas, dirigidas ao professor, foram tão violentas que Sam teve que ser fisicamente contido. Foi uma intervenção extrema para aquele programa e um comportamento bastante incomum para Sam. Infelizmente, a história se repetiu outras vezes. A equipe estava confusa e frustrada. Sam ficou taciturno e envergonhado. Sentei-me com o professor para rever cada evento e nem ele nem eu conseguimos detectar algum gatilho óbvio para as crises. Observei a sala de aula de Sam e não vi nenhum comportamento impróprio ou potencialmente provocativo por parte do professor. Olha o interesse desse psiquiatra, gente. Olha o interesse e dedicação em uma criança. Quantos de nós fazemos isso por nossos filhos? Observar, analisar, Sherlock Holmes. O que está acontecendo por trás desse comportamento? Depois eu quero contar um caso da Martina, mas acho que não vai dar tempo aqui. Leiam amanhã, eu vou escrever esse texto amanhã no post que aconteceu. Estou nesse processo de observação, eu nem concluí ainda, mas eu vou escrever, porque acho que escrevendo vai me ajudar a observar mais ainda. No entanto, Sam ficava claramente agitado sempre que o professor falava com ele ou tentava ajudá-lo em seu trabalho. O único gatilho possível que me ocorreu foi a proximidade. Quanto mais perto o professor estava, pior a agitação de Sam. Com o tempo, o professor começou a evitar qualquer interação, nem contato visual, nem incentivo verbal, nem sorriso. Estava se desconectando emocionalmente e fisicamente do menino. Ficou claro que aqueles 2 não gostavam um do outro. Um dia, quando eu conversava com o Sam sobre isso, sua única explicação foi: ele me odeia, nada que eu faço está certo. Nossa sessão foi interrompida por um funcionário que lembrou... Voltou? Tinha travado, né? Que lembrou a Sam que estava quase na hora da visita do pai. Essas visitas tinham que ser supervisionadas e o assistente social não tinha chegado. Então, me ofereci para acompanhá-lo. Fomos até a sala de reuniões e me acomodei num canto, esperando que o pai de Sam aparecesse. Sam se sentou à mesa da sala, empilhando peças de jogos de dama, esperando. O pai estava atrasado, mais uma vez. Por fim, a porta se abriu. O pai entrou e se sentou em frente a Sam. Eles se cumprimentaram constrangidos e colocaram as peças no tabuleiro. Nos 10 minutos seguintes, talvez tenham trocado 10 palavras enquanto jogavam. Não se olhavam. A tensão era palpável. Minha mente divagou enquanto eles jogavam. Me vi pensando no meu próprio pai. Viagens de pescaria no Canadá, ao norte de Flin Flon.
Ele me acordando de um sono quentinho às 5 da manhã para caminhar na mata. Ele vestindo sua camisa de caça de flanela xadrez vermelha, que tinha seu cheiro, uma mescla especial de cigarro, suor e o desodorante Old Spice. Um cheiro muito acolhedor e reconfortante. Eu era tomado por uma sensação intensa de estar seguro e amado naquele momento. Quando voltei ao presente, o cheiro de Old Spice ainda perdurava na sala. Seria possível? Fui até a mesa, me debrucei entre Sam e o pai e perguntei: como está o jogo? O pai respondeu: ele está ganhando. Senti cheiro de álcool em seu hálito e de Old Spice, com o qual eu tinha se empesteado na tentativa de disfarçar o álcool, pois o combinado é que ele estaria sóbrio durante todas as visitas. Quando acabou o horário, eu fui ver o professor. Ele estava na sala de aulas, preparando-se para o dia seguinte. Falei: sei que parece um pouco estranho, mas qual a marca de desodorante que você usa? Old Spice, por quê? Peguei uma folha de papel e um lápis e fiz o desenho do cérebro com um triângulo de ponta cabeça. Conversamos por 1 ou 2 minutos sobre memórias, associações e gatilhos. Contei a ele minha suspeita. O cheiro de Old Spice era uma pista evocativa para Sam. Exatamente como sons explosivos para o Mike, que a gente leu no primeiro capítulo. O professor concordou em mudar para um desodorante sem perfume. No fim da tarde, pedi a Sam que se sentasse comigo e expliquei para ele a minha tese sobre por que ele se sentia tão desconfortável e irritado com o professor. Mostrei o mesmo desenho do cérebro com o triângulo invertido e conversamos sobre como o nosso cérebro dá sentido ao mundo conectando visões, sons e cheiros em uma mesma situação. Ele fez que sim com a cabeça, fazia sentido para ele. Sam me deu outros exemplos de coisas que o tiravam do sério. Quando alguém gritava, tinha vontade de correr e se esconder, por exemplo. Quando uma pessoa mais velha oprimia a outra mais jovem, tinha vontade de atacar. Perguntei se ele estaria disposto a conversar com o professor para tentar recuperar o relacionamento entre eles. Tanto Sam quanto o professor concordaram em se dar uma nova chance. No ano seguinte, o relacionamento entre eles ficou mais profundo e Sam terminou como um modelo de aluno naquela turma. A gente fica emocionado. Eu já li essa história antes, eu já li esse livro antes. Esse livro não, esse capítulo eu sempre leio antes de ler aqui com vocês, né? E a gente tá falando de um menino, né? Imagina se todos nós olhássemos pra nós com essa qualidade, pra nós mesmos, né? E aí para os nossos filhos, porque eu acho muito difícil a gente conseguir olhar para os nossos filhos com essa qualidade se a gente não olha para nós antes. Se eu não acolho, por exemplo, que eu me exijo demais, como é que eu vou exigir menos dos meus filhos? Né? Se eu não entendo por que eu me exijo demais, aonde que vem essa exigência? Aonde que vem a minha dificuldade em errar? Aonde que vem a minha culpa? Essa culpa materna não é culpa materna, gente, é culpa que a gente aprendeu a sentir, né? Que foi colocado na gente quando a gente errava, de que a gente não podia errar, quando a gente era punido quando errava. Então eu fico pensando, é muito bonito pensar que foi uma situação pontual que mudou completamente a história desse menino na área educacional, por exemplo. Mas que nós podemos olhar para tudo isso, para os nossos filhos, para nós. Eu atendi um caso de uma família que a menina tinha desespero em lavar o cabelo, 3 aninhos. E aí a gente, né, todo comportamento e comunicação. Então vamos olhar pra essa questão de acolher ela na hora do banho. Talvez ela esteja resistindo a lavar o cabelo pra chamar sua atenção, porque ela tá precisando de você. Então a gente foi olhando coisa por coisa, coisa por coisa, coisa por coisa. E ela foi contando com mais detalhes. Não, mostra um desespero mesmo. A gente encosta a cabeça, ela faz assim, ela grita, ela fica desesperada. Mas com o pai ela deixa. Tá, mas calma aí, o que aconteceu com o pai? Ah, o pai brigou com ela uma vez e a partir desse momento, mas ela não quer nunca que o pai que dê banho, porque, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso, começou a estudar, começou a olhar, E aí ela me contou que a menina foi retirada ela teve um parto que precisou usar o fórceps.
e que, né, colocou fórceps na cabeça e precisou tirar, e que ficou até a marca e tudo mais, etc. E aí, quando ela trouxe sobre isso, eu falei, olha, a gente sabe que todo comportamento é comunicação. Ao invés de a gente brigar com a nossa filha, que ela não deixa lavar o cabelo, ao invés de a gente ficar ameaçando que ela vai ter que cortar o cabelo, que a gente vai ter que raspar a cabeça dela, que é isso que a gente faz, porque a gente foca no comportamento, vamos olhar pra causa. E se ela tem tanto desespero de mexer na cabeça dela, né, de esfregar a cabeça dela, ela provavelmente tem memórias ali de sobrevivência, de dor, talvez, de medo. Ela sentiu muito medo, talvez, quando aquilo aconteceu. Ela nunca tinha sentido nada no corpo dela, gente. Imagina um bebezinho no líquido, sem sentir nada no seu corpinho, de repente alguma coisa aperta a sua cabeça, né? Ai, meu Deus, então nunca pode usar fórceps? Não é sobre isso. É sobre a gente entender os impactos de tudo, né? Que ótimo que existe fórceps para ajudar um bebê a nascer, mas existem impactos. Como que isso impactou? Como que não impactou? A gente vai reconhecendo isso a partir da comunicação dos nossos filhos. E aí eu sugeri que ela fizesse, né, terapias de memória intrauterina, que ela acolhesse a filha dela e dissesse que tá tudo bem, que ela entende que ela tem, né, que ela não gosta, que incomoda. Conta pra ela, filha, sabia quando você nasceu? Foi muito bom que isso aconteceu porque a gente pôde tirar você. Olha que maravilhoso que foi. Mas talvez você tenha ali uma memória dessa dorzinha daquele momento. Então talvez seja por isso. Vai contando, né? Na área do córtex já vai facilitando esse acesso, mas existem outras áreas que foram registradas que precisam ser acessadas de outro jeito. E aí eles começaram a lidar de uma maneira muito mais respeitosa com a menina, muito mais... Então assim, eu tô falando de uma coisinha, mas tantas e tantas e tantas coisas impactam. E é o que aconteceu conosco, que diz que nós somos hoje, né? Então é muito bonito imaginar que um psiquiatra fez esse trabalho com esse menino. É um menino. Mas, gente, a gente mudou a vida de um menino que vai impactar a vida de milhares de pessoas. Então é isso, assim, com que qualidade a gente olha pra gente, que impacta a vida de todos ao nosso redor, dos nossos filhos. E a partir do momento que a gente olhar com essa qualidade pra gente, a gente vai ter capacidade de olhar com essa qualidade pros nossos filhos. Eu lembro que uma vez eu tava olhando, falando, meu Deus, eu desejo demais do Joaquim, eu desejo demais do Joaquim. Aí eu parei, falei, calma aí, como que eu exijo de mim? Como que eu vou conseguir não exigir dele se eu exijo muito de mim? Como que eu vou conseguir ajudá-lo a lidar com a frustração dele se eu não consigo lidar com a minha? Então sempre começa em nós, tá? Se você quer ter mais paciência com seus filhos, ter mais respeito com seus filhos, vem conosco. Vamos aos pouquinhos entendendo que começa em nós, mas a gente pode já ao mesmo tempo já ir atendendo e trabalhando neles. A gente fala que é reformar o avião com ele voando, é isso mesmo, né? E é muito bonito ver tudo que pode acontecer numa simples sacada, não sempre olhar, não sempre investigar, querer ler, querer ver, querer ouvir de verdade, né? Então, ele conseguiu mudar a história, né, desse menino com essa vontade de ver de verdade. Sam terminou como modelo de aluno naquela turma. A história de Sam... Oi, doutor Igor, que bom que você tá aí. Obrigada pela presença, né? A história de Sam é um ótimo exemplo de como o cérebro armazena lembranças. Tanto ele quanto eu tivemos no começo da vida experiência dos quais os nossos cérebros guardaram lembranças ligadas ao cheiro do Old Spice. Minhas associações desencadearam sensações positivas. As dele desencadearam perturbação e medo. Conforme seguimos pelo mundo, inúmeros sons, cheiros, imagens evocam lembranças que criamos nos primeiros anos da vida. Essas lembranças podem ser recordações plenas de um evento específico ou podem ser fragmentos, um sentimento, uma sensação de déjà vu, uma impressão. Quando conhecemos alguém, formamos uma primeira impressão. Nossa, ele parece ser um cara muito simpático. Quase sempre sem informações aparentes em que possamos nos basear. Isso ocorre porque características daquela pessoa nos fazem lembrar algo que já tínhamos classificado como familiar e positivo. O oposto também pode acontecer. Putz, esse cara é um babaca. Se alguma característica desse cara evoca uma experiência negativa prévia. Nosso cérebro classifica uma grande quantidade de informações das nossas famílias, comunidade e cultura, juntamente com o que nos é apresentado na mídia. Quando isso se combina ao que está armazenado, começamos a formar uma visão de mundo. Se mais tarde conhecemos alguém com características diferentes do que havíamos catalogado,
Nossa resposta padrão é sermos cautelosos e defensivos. Por sua vez, se nosso cérebro está repleto de associações baseadas em vieses midiáticos sobre o corpo ideal ou sobre estereótipos raciais ou culturais, por exemplo, exibiremos preconceitos implícitos, talvez até declarados. E aqui, gente, ele entrou um pouquinho no assunto sobre a questão do conteúdo das mídias, né? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos quando a gente deixa eles acessarem os conteúdos que estão por aí. Ah, mas não é nada, ele tá só assistindo a Barbie. Eu tenho muitas mães que reclamam. Eu tenho muitas mães, gente, tô falando sério, que reclamam. Eu não sei o que acontece com a minha filha, ela tem 4 anos, tem 5 anos e já tá preocupada, que só quer usar roupinha que... Ai, mamãe, porque eu tô gordinha, ai, porque meu cabelo não tá assim, não tá assado. Primeira coisa, como que você lida com isso? Você fala sobre isso na frente dela, você fica dando valor pra questão, ai, filha, tem que arrumar o cabelo, tem que ficar bonitinho, onde já se viu? Não, meu Deus, não, arruma bonitinho, arruma, isso, agora arruma aqui, olha, esse cabelo não, tem que passar, tem que fazer não sei o que, tem que ficar bem arrumado, tem que ficar, olha o cabelo. Muitas mães fazem isso, gente, a gente começa a mostrar pra criança que isso é muito importante, que isso é muito importante, que isso é muito importante. Aí a criança assiste Barbie. Não, ela só tá assistindo Barbie, é tão bonitinho. Como são as Barbies? Como são as personagens? Entende, gente? A gente tá registrando, aquele é o padrão, aquele é o padrão, aquele é o padrão, aquele é o ideal, aquele é o padrão, aquele é o ideal. Aí a gente vai assistir outros programas. Que programas? Como são os personagens? Do que eles falam? Que tipo de assunto? Que tipo... Ai, falam de namoradinho, falam de relacionamento, não sei o quê. Falam... Isso é o que eu busco, isso é o que eu busco. Ai, eu não sei o que tá acontecendo. Um monte de crianças aí de 6, 7 anos, 8... Já querendo beijar na boca, já querendo... O que estão assistindo? O que estão consumindo? O que os pais estão estimulando sem querer estimular? Eu lembro que antes de ter filhos, eu via filhos de amigos e tal, tudo mal vestido muitas vezes. Eu frequentava vários grupos diferentes, né? Sempre gostei. E eu via gente que, com roupa furada no joelho, brincando, mal vestido, descabelado. Eu pensava, nossa, gente, o dia que eu tiver filho, meu Deus, nunca vou deixar assim. Sempre pensava. Gente, a Martina... ela tem o cabelo ondulado, assim, todo ondulado. E eu nunca falei pra ela que ela precisa, Mar, você precisa deixar o cabelo arrumadinho, o que as outras pessoas vão pensar, onde já se viu, não sei. Muitas vezes eu falo, Mar, vamos pentear o cabelo? Você não tá incomodado com ele ficar assim todo... Não, eu gosto assim. E ela chacoalha. Eu falo, então tá, enquanto você gostar, tá tudo bem. Quando a gente vai a algum lugar, né, que a gente fala, Mar, ó, agora vai ter um casamento, nós vamos todo mundo se arrumar, vai ser uma forma da gente homenagear essa pessoa e dizer pra essa pessoa que a gente importa com ela, tá fazendo um evento todo bonito, organizado, ela vai se arrumar, todo mundo vai se arrumar em homenagem a essa pessoa. Então nós vamos nos arrumar em homenagem a essa pessoa, pra mostrar que a gente valoriza, que a gente dá importância, que nós estamos ali porque a gente realmente quer estar ali e tal. Então a gente explica o porquê. Agora, no dia a dia, ela lava o cabelo, eu falo, Mar, nós vamos passar o condicionador pra desembaraçar, porque a gente precisa cuidar do seu corpinho. A gente tá cuidando do seu cabelo, a gente tá cuidando do seu corpo, ó, teu corpo tá ressecado, vamos passar um creminho? Autocuidado, a gente precisa sempre cuidar da gente. O cabelinho dela a gente seca à noite, quando a gente molha à noite, seca antes de dormir pra não ficar úmido, explica, né, umidade na cabeça, pra dormir, etc e tal, não sei o que, não sei o que. Não pra ficar bonita, não pra ficar, nossa, olha, todo mundo vai achar lindo. E se não acharem? Aí a gente se arruma pro outro achar lindo. Opa, então peraí, se eu não for elogiada, então tem alguma coisa errada. Meu Deus, e se eu perder o meu cabelo? Se eu tiver uma doença e perder meu cabelo? Ah, então daí eu não vou... Meu Deus, aí eu vou ser feia. Em nenhum momento a gente fala, nossa, que bonita, que mocinha. Mar, que delícia, que você tá confortável essa roupa, você tá se sentindo bem. Que gostoso. Aurora, vamos prender esse cabelinho pra ficar mais fresquinho, mais confortável? E elas, na maioria das vezes, estão assim, ó, descabeladas. No começo eu me incomodava, porque a minha crença inicial era que vão pensar dessa mãe? O que vão pensar de mim? Que eu não cuido das meninas, que eu não arrumo as meninas, que eu largo as meninas, que... Era sobre mim. O que vão pensar delas? Que elas são feias. Gente, hoje eu tenho tanto orgulho da Mar fazer isso. Muitas vezes eu penteio e tal, não sei o que, depois do banho eu falo, Mar, os cachinhos ficaram todos enroladinhos, que legal, não sei o que, não sei o que. Aí ela olha no espelho, às vezes ela fala, gostei. Então tá, se você gostou, deixa assim. Às vezes ela fala, não gostei, gosto mais assim. Aí ela olha no espelho, gostou? Gostei.
Então, ótimo. Ah, ela vai sofrer bullying, vai não sei o que, não sei o que, não sei o que? Talvez. E eu espero que ela saiba lidar. Porque nós estamos ao máximo aqui, vivendo um ambiente de respeito. E quando tem desrespeito, a gente tá ao máximo estimulando ela a colocar limites. Em nós, principalmente. Muitas vezes eu falo pra ela... Opa, voltou? Mar, não ficou legal. Não gostei. Essa calça com essa camiseta não combinou, não gostei. Ela fala, mamãe, eu gostei. Ah, não, Mar, mas ficou feio. Ela fala, mamãe, calma. Eu gostei. Você pode parar de falar, por favor? Você tá fazendo eu me sentir mal. Quanto mais ela estiver fortalecida de que é o quanto eu me valorizo, o quanto eu me gosto, mais ela vai ter força para lidar com a opinião alheia. Ó, tem a Brenda falando, mesmo sendo uma bonequinha, ela também poderia sofrer bullying. Exatamente, Brenda. Mesmo ela sendo, né, uma Barbie, ela poderia sofrer bullying. Então, não é sobre a gente deixar os nossos filhos sem nenhum motivo para sofrer bullying. Não é sobre isso. É sobre o quanto eles se amam, o quanto eles se apoiam na sua bússola interna, para, inclusive, colocar os limites. E muitas vezes, colocar o limite é pedir ajuda. Não é conseguir colocar o limite naquela pessoa que muitas vezes é mais forte que ela. O Joaquim várias vezes reclama de um amiguinho ou de uma coisa, a gente fala, filho, ele falou, eu falei que eu não quero. Então agora você pede ajuda. Se você falou e ele não consegue respeitar o limite, você vai lá e chama a professora, você vem e chama a mamãe, chama o papai. Agora é hora de pedir ajuda. Você não deve nunca se deixar invadir porque você não tá conseguindo colocar limite. Pede ajuda. Pedir ajuda faz parte. Muitas vezes um adulto precisa pedir ajuda. Faz parte. E aí nós precisamos sempre dando essas experiências, porque tudo isso começa em casa, né? Então, por que eu comecei a falar sobre tudo isso? Por causa do que a gente expõe aos nossos filhos. Tudo que a gente expõe aos nossos filhos de conteúdo está moldando as suas crenças, quem ela é, quem ele é. Tudo. Quem ele é com ele mesmo, quem ele é com os outros, quem ele é com as pessoas que chegam, quem ele é com as autoridades, quem ele é com o dinheiro, quem ele é com a comida, quem ele é com as relações, tudo. Então, muito cuidado, tá? Prestem atenção nisso. Eu não tô dizendo que vocês não podem deixar os filhos de vocês assistirem Barbie, não é isso. Mas se assistem só Barbie, tá? Então, olhem isso. Muitos e muitos fenômenos da vida cotidiana estão diretamente ligados a esse processo em que o cérebro elabora o mundo por meio de associações e memórias. É por isso que perguntar o que aconteceu com você é tão importante para o entendimento do que está acontecendo com você agora. Eu tenho muita dificuldade em lidar com meu filho que só mama o tempo inteiro, que não desmama, blá, 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 blá. O que aconteceu com você lá atrás? Eu tenho muita dificuldade porque eu não tenho paciência, porque quando eu vejo eu já bati nele. O que aconteceu com você? Sempre que vocês vierem conosco nessa busca de uma parentalidade mais consciente, a gente vai fazer sempre os dois caminhos. Um olhar para a criança e um olhar para a gente mesmo. Um olhar para a criança e um olhar para a gente mesmo. O que aquele comportamento da criança está querendo me dizer sobre ele? O que o meu comportamento está dizendo sobre mim? Como que eu olho para esses dois para ter comportamentos mais respeitosos? Respeitando a criança e respeitando a mim mesma. Vai ser sempre esse caminho. Por isso que a gente fala que é sobre como agir com mais paciência e respeito, que é sobre mim, para evitar traumas em nossos filhos, que é sobre a criança. Legal? Vamos terminar por aqui hoje? Semana que vem a gente começa o capítulo 2, Em Busca de Equilíbrio. Terminamos já o primeiro capítulo do nosso livro, O que aconteceu com você. Quem pode escrever uma palavra de como sai daqui hoje? Vamos lá, vai ser nosso encontro 5. Como foi pra vocês estarem aqui? Olha, quando eu escrevo, mexe aí o celular, né? Muito bom, né, gente? Esse livro aqui, eu estou gostando muito dele também. Como foi pra vocês estarem aqui? Uma palavra de como vocês saem, pra gente poder continuar a nossa semana. E quarta que vem, às 10, nós temos mais um encontro desse estudo, tá bom? E aí, o que vocês me dizem?
Muitas vezes as pessoas nem conseguem acompanhar o encontro inteiro, né? E tá tudo bem. Você e seus filhos me inspiram demais. Eu amei esse livro e me emocionei com o desfecho do menino. Ah, Mila, nem fale. Eu também, você viu, né? Será que tem ele em PDF? Vanessa, eu não sei. Não sei se tem ele em PDF. Dá uma procurada aí. Mas de qualquer forma, eu acho que... Eu não sei se você consegue... Eu não consigo ler no computador. Eu preciso do livro físico, sabe? E eu gosto de comprar, sabe? Eu acho importante também a gente prestigiar, né? Os autores e tudo mais. Mas dá uma olhadinha aí, se vai... né? O que importa aí é que vocês consigam. Oi, Margarida! Um abraço! A Margarida fez o curso comigo, né? De especialização em educação sexual e prevenção ao abuso da Liliane Rocha. Portuguesa, né, Margarida? Eu acho que eu lembro de você. Vanessa, sempre quando dá eu venho aqui. Vou te indicar para as minhas seguidoras. Uma fala sua me marcou muito hoje. Ai, fala qual que é, Vanessa. Qual que te marcou? Que bom, eu fico bem feliz de poder... Muito inspirador. Pediatra do meu filho te indicou, doutora Ana Lucandriola. Ah, ela é a pediatra das minhas. Ela fez a mentoria de famílias com a gente. Foi muito legal. Foi muito legal estar lá na mentoria. E aí foi muito legal porque quando a gente fala hoje, né? Por exemplo, eu tenho qualquer questão com as crianças, eu já falo com ela na mesma língua. Porque daí eu sei que ela fez a mentoria, então eu já falo, ô Ana, então, lembra que a gente viu nos que eu tô achando isso, tô achando aquilo, parará. E ela também, sim, Elsa, sim. E daí ela é homeopata e alopata, né? A gente pode olhar sobre isso também no olhar da homeopatia. Então a gente, nossa, adoro. Que gostoso. Seja bem-vinda, Fran. É isso, gente. Muito obrigada, então, por vocês me acompanharem aqui, acompanharem o estudo. Pra mim é maravilhoso estar aqui com vocês, porque eu vou dizer assim, eu não sou muito disciplinada, sabe? Então acaba que eu vou lendo quando dá tempo, Eu tenho os horários de leitura, mas às vezes normalmente eu acabo preenchendo esses horários com outras coisas. Ah, era pra eu ler, não, mas eu tinha que fazer isso que é mais urgente. Então, como eu me comprometo aqui com vocês, eu leio. Então, eu sei que eu vou vir ler com vocês, então eu leio o capítulo antes de vir aqui pra poder ler com vocês com mais tranquilidade, já, né, tendo refletido um pouco e tal. Então, pra mim é maravilhoso, porque eu me obrigo a estudar e consigo compartilhar um pouquinho com vocês também do que tem aí, tá bom? Vanessa, se quiser me escrever ali no direct sobre a frase que te impactou, eu fico bem feliz de perceber e às vezes essa frase pode me dar, né, insights em outras coisas também, tá bom? Um beijo, muito obrigada por vocês me acompanharem, me indicarem, se puderem, realmente mandem essa live pra todo mundo, se vocês acham que esse conteúdo inspirou vocês, impactou vocês, vai ajudar vocês na maternidade de vocês, no dia a dia de vocês, no maternar mais leve, na saúde mental de vocês, né? Porque saúde mental materna importa. Nós estamos no Maio Furtacor, uma campanha linda, um movimento lindo, uma onda aí maravilhosa desse despertar pro olhar da saúde mental materna. Gente, as mães constroem a sociedade. Saúde mental materna devia ser base de todo olhar para a sociedade. Então é responsabilidade de todo mundo. Saúde mental materna importa, olhem para a sua. Entendam o que impacta a sua saúde mental. Entrem no movimento do Maio Furtacor. Me procurem se vocês quiserem o perfil ali. Eu agora esqueci, acho que é Onda Furtacor Curitiba, o movimento daqui de Curitiba. Mas procurem ali no Google, Maio Furtacor, vocês vão encontrar tudo. Procurem no Instagram, hashtag Maio Furtacor, vocês vão encontrar provavelmente todos os perfis. Então, busquem participar para entender como que vocês lidam com a saúde mental materna, como que vocês podem apoiar, como que a gente precisa cada vez mais instigar, fomentar, trazer esse olhar de responsabilidade dos governantes, dos líderes, das governantes sobre a saúde mental materna, tá? Devia ser o tema base, preocupação básica de qualquer sociedade, como primordial, porque é a mãe que é a porta, né, de construção de toda a sociedade. Gente, um beijo e seguimos juntas por aqui, tá bom? Me ajudem aí, então, compartilhando essa live com todo mundo que vocês conhecem para que a gente continue nesse processo de transformação. Beijão e obrigada!